privada, vamos analisar o espaço industrial mundial, com foco nos países, nos tipos de indústrias, etc., os principais países do mundo. E, para quem, como essa aula vai estar disponível no YouTube, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, sou professor de Geografia do Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro. E vamos lá, então. Então, está aqui a nossa competências e habilidades que nós vamos avaliar na aula de hoje, né? A gente já está avaliando isso tem algum tempo, as últimas duas quintas-feiras. Nós estamos analisando a competência de área 4 e a competência de área 3, bem como as habilidades 14, 16, 17, 18, 19 e 20. Né? Então, são muitas habilidades aí exigidas pelo Enem e que se transcrevem nesse espaço mundial. Então, nós vamos começar, então, falando sobre a classificação industrial, tema recorrente no Enem. Né? O que é isso? É a forma como a gente pode classificar as indústrias. Uma indústria ela pode pertencer a mais de uma categoria, a depender do critério a ser utilizado. Eu gosto muito de um exemplo que, na minha humilde opinião, nunca fica batido, mas se você é meu aluno, talvez você já tenha escutado. Né? Qual que é? O Fabiano, O Fabiano ele pode ser classificado em diversas categorias. O Fabiano pertence, por exemplo, à categoria dos homens. Então, se o critério for sexualidade, então o Fabiano faz parte da categoria dos homens. Se o critério for profissão, Fabiano faz parte da categoria dos professores de geografia. Se o critério for beleza, Fabiano faz parte do grupo dos lindos, ainda que esse grupo seja bastante limitado, não tem problema. Pois bem, então repare como o Fabiano pode ser classificado de diversas formas a depender do critério. Uma indústria não é diferente. Existem diversas formas de classificar uma indústria quanto à sua função, ao seu consumo de matéria-prima, sua forma de produzir ou a sua tecnologia empregada. Pois bem, com relação à tecnologia, as indústrias podem ser classificadas em tradicional ou dinâmica. Bom, o que seria uma indústria tradicional? Seria uma indústria que remete à primeira ou à segunda revolução industrial. Ok? Então, todas as indústrias do grupo da primeira revolução industrial e da segunda revolução industrial entram na categoria de tradicional. Exemplo, indústria têxtil, lá da primeira revolução industrial. Indústria automobilística, da segunda revolução industrial, certo? Entra na categoria tradicional. Na indústria dinâmica, são aquelas indústrias da terceira revolução industrial. Setor de informática, setor aeroespacial, nanotecnologia, robótica, todas elas fazem parte, compõem o grupo da terceira revolução industrial e, portanto, da indústria dinâmica, ok? Quanto a energia ou matéria-prima, o que é isso? É o consumo, certo? Se consome pouca energia ou pouca matéria-prima, ela é uma indústria leve, certo? Consome pouca energia, pouca matéria-prima. Se ela é uma indústria que consome muita energia ou muita matéria-prima, ela é uma indústria pesada. Em geral, indústrias farmacêuticas são classificadas como indústria leve, como, por exemplo, a Bayer. A Bayer é uma indústria farmacêutica, ou, para pegar o exemplo da Covid aí, da AstraZeneca, né, que está produzindo a vacina, uma das indústrias que está produzindo a vacina. Ela é uma indústria leve. Por quê? Porque o processo produtivo não consome tanta energia e nem consome tanta matéria-prima assim. Já uma indústria pesada é justamente o oposto. Né?
Uma indústria como a Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, localizada na cidade que já foi a mais poluída do mundo, a cidade de Cubatão, na Baixada Santista, ela é uma indústria pesada. Por quê? Porque ela precisa de muita energia e, ou muito minério de ferro para produzir o aço, né? Então, ela é uma indústria pesada. Quanto à função, ela pode ser germinativa ou uma indústria de ponta. Como assim? Indústria germinativa são aquelas indústrias que geram outras indústrias, né? Elas têm tido muito, esse tipo de indústria tem utilizado, tem sido muito frequente recentemente, né? Como aquelas indústrias de tecnologia, por exemplo, que contribuem para fomentar ou mesmo estimular a origem de novas indústrias, né? Indústrias essas, por exemplo, que facilita a, a produção de um determinado bem por uma determinada indústria, né? São indústrias germinativas. E já, por outro lado, a indústria de ponta é aquela indústria que ela é o fim nela mesma. Ela não gera outra indústria, né? Ela já é o fim do processo produtivo. E a classificação mais comum das indústrias em relação à forma de produzir. Ela pode ser uma indústria de base ou bens de produção. Como o próprio nome já diz, indústria de base é aquela que fabrica a base, ou seja, a matéria-prima para outras indústrias. Atenção, que ela fabrica, né? Ela não fornece matéria-prima, não é necessariamente isso. A matéria-prima ela passa por um processo de beneficiamento para depois vir a ser comercializada em outras indústrias, né? Então, uma indústria que fornece celulose, por exemplo, para uma indústria de papel. É o caso da Veracel, né? Ela é uma indústria de base, não deixa de ser, por quê? Porque ela fornece uma matéria-prima industrializada para outra indústria. Indústrias siderúrgicas, em geral, que fornecem aço, indústrias metalúrgicas que fornecem ferro, né? Elas fornecem esse material para outras indústrias. Quando o Brasil, não só o Brasil, mas qualquer país do mundo que tenha a pretensão de se industrializar, ele precisa investir em indústrias de base primeiro. Foi o caso de onde? Foi o caso do Reino Unido, lá na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, nas indústrias siderúrgicas de Manchester e Liverpool, por exemplo. Foi o caso dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, na região nordeste dos Estados Unidos. A gente vai falar dos Estados Unidos daqui a pouco. Foi o caso do Vale do Ruhr, na Alemanha. Foi o caso da China. Foi o caso do Japão. Foi o caso do Brasil. O Brasil, quando começou o seu processo de industrialização, foi com indústrias de base lá na Era Vargas, 1930. Lembra? Pois bem, então é necessário priorizar a indústria de base no início. Para quê? Para depois produzir bens de capital, escrevi errado aqui, é bens de capital, não é base de capital, ou intermediária. O que é isso? São indústrias que fabricam ferramentas ou equipamentos para outras indústrias, ok? Então, uma indústria que fabrica, por exemplo, pneu. Pneu não deixa de ser um equipamento, uma ferramenta para a indústria automobilística, né? Tipo a Goodyear, por exemplo. Uma indústria que fabrica chave de fenda, uma indústria que fabrica o chassi do automóvel, uma indústria que fabrica peças de aeronáuticas e por aí vai. Uma indústria de autopeças, fabrica peças em geral para automóveis, né? Então, é isso aí, uma indústria de bens de capital ou intermediária. Note que tanto a indústria de base, que chamadas de bens de produção,
Quanto à indústria de bens de capital ou intermediária, eu e você raramente adquirimos esse tipo de produto. Ou seja, não é destinado ao consumidor final, e sim a outras indústrias. E por fim, nós temos aquela que é destinada a eu e você, aos bens finais ou de consumo, que podem ser classificados em duráveis ou não duráveis. O que seria um produto não durável? Em geral, todos que têm prazo de validade, alimentos, bebidas, aqueles que não têm prazo de validade, mas têm vida curta, roupas e calçados, certo? Cuidado. A gente costuma acreditar que celular tem vida curta, mas ele entra na classificação de bens duráveis, ok? Então, celular, automóvel, avião, são todos classificados como bens duráveis, computadores, ok? Mas o que os não duráveis e os duráveis têm em comum? São fabricados por indústrias de bens finais ou de consumos que eu e você consumimos. Como podemos classificar as indústrias? Vamos fazer um exercício agora, e quem quiser participar, que está assistindo a aula agora, fique à vontade. Né? Como podemos classificar a CSN? Para quem não conhece, é a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi a primeira indústria siderúrgica do Brasil, localizada no município de Volta Redonda, cidade onde eu nasci, no interior sul fluminense, ou seja, no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, alguém arrisca? Não? Vamos lá então? Quanto à tecnologia, ela é uma indústria tradicional, ela é própria da segunda revolução industrial tradicional. Quanto à função, ela é uma indústria germinativa, ela dá origem a outras indústrias. Quanto à energia ou matéria-prima, ela é uma indústria pesada, porque ela consome muita energia ou muita matéria-prima no processo de fabricação do aço. E ela é uma indústria de base, é o bem de produção, que fabrica matéria-prima industrializada para outras indústrias. Joinha? Vamos tentar de novo. A Apple, para quem não conhece, maçã em inglês, né? Criada pelo senhor Steve Jobs, o falecido. Indústria de celulares, né, inteligentes, que os iPhones. Bom, vamos lá então. Ela é uma indústria de tecnologia o quê? Dinâmica da terceira revolução industrial. A sua função? Bom, ela é uma indústria de ponta, né, consumidor final, né, ela é o final por ela mesma. Quanto à energia ou matéria-prima usada, é uma indústria leve. Convenhamos, celular não consome tanta energia ou matéria-prima assim para ser produzida. Quanto à forma, ela é de bens finais ou de consumo duráveis. Ok? E a Ford, indústria automobilística, Ford, fabrica automóveis. Quanto à tecnologia, ela é tradicional. Quanto à função, ela é de ponta, né? Quanto à matéria-prima ou energia, ela é uma indústria pesada, ela consome muita energia e muita matéria-prima no seu processo produtivo. Quanto à forma, ela é uma indústria de bens finais ou de consumo duráveis. Ok? Então tá aí um exercíciozinho que a gente fez e você pode extrapolar isso para qualquer outra indústria que você quiser, né? É até uma forma interessante para você aprofundar sobre aquela indústria, né? Então, deixa eu ver aqui se chegou alguém. Isso aí, Kevin, beleza. A gente pode extrapolar, eu não coloquei aqui, mas a gente poderia extrapolar, por exemplo, para a Coca-Cola. Por exemplo, vamos lá, Coca-Cola. Tecnologia, ela é dinâmica, é uma indústria alimentícia, né, da terceira revolução industrial. Quanto à função, ela é de ponta, é o fim nela mesma. Energia ou matéria-prima, ela é uma indústria leve, não consome tanta energia assim. Quanto à forma, ela é de bens finais ou de consumo não duráveis. A Coca-Cola ela não dura tanto assim, né?
Aliás, se você já não sei se você parou para pensar no prazo de validade de uma garrafa de Coca-Cola, dá uma olhadinha, é bem curtinho, né? Bom, como eu disse, a gente pode extrapolar isso ao infinito, né? A gente pode praticar isso com praticamente qualquer coisa que você quiser. Vou pegar só mais um exemplo para não ficar chato. A Pirelli. A Pirelli, para quem não sabe, é uma indústria que fabrica pneus. Vamos lá? Tecnologia, ela é tradicional, é automobilística, segundo a Revolução Industrial. A função ela é germinativa, ela fornece material para outras indústrias. Energia é uma matéria-prima, ela é pesada, ela consome muita energia e muita indústria no seu muita matéria-prima e muita energia no seu processo produtivo. E quanto à forma, ela é bem de capital ou intermediária. Suave, né? Vamos lá. Para a principal potência do mundo, se você está, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo aí no YouTube, mas hoje é dia 5 de novembro de 2020, né? E está tendo eleição nos Estados Unidos. Até agora, Joe Biden está na frente, vamos ver se ele vai ser eleito. Mas uma coisa que a gente já reparou é que Joe Biden ele está ganhando muitos votos nessa região dos Estados Unidos, no Nordeste, e na costa oeste, enquanto que o Donald Trump no resto. Vamos entender o porquê. Essa costa, né, a reorganização territorial da indústria nos Estados Unidos, é a região que a gente chama de Manufacturing Belt ou Cinturão Fabril. Ela está estagnada economicamente, inclusive no governo Trump. Ela não se desenvolveu tanto industrialmente. É nessa região que concentram as indústrias tradicionais pesadas, a siderúrgica, a automobilística, as indústrias de carvão e minério de ferro. São indústrias que migraram para outros países, entre eles o Brasil, né, para reduzir os seus custos de mão de obra e automaticamente gerar lucros. Por outro lado, gerou muito desemprego nessa região dos Estados Unidos, que Trump não conseguiu recuperar, por isso perdeu muito votos nessa área. Outra área interessante é essa aqui na costa oeste dos Estados Unidos. E no meu desenho aqui eu acabei pegando um pedaço do México, mas não é o caso, evidente. E nessa área é chamada de Vale do Silício. O Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos, é a indústria de alta tecnologia, é também chamado de Sunbelt aliás, Silicon Valley, né? É onde fica o Tecnopolo. Tecnopolo são as indústrias são cidades que concentram centros de pesquisa avançada, universidades que geram mão de obra qualificada para as indústrias como a Google, por exemplo, né? Enquanto o Manufacturing Belt também é chamado de Rust Belt, ou Cinturão da Ferrugem, olha que sacanagem, né? O Vale do Silício, ele compõe o que nós chamamos de Sunbelt, ou Cinturão do Sol, né? Que, aliás, inclui essas outras áreas. Essas outras áreas são indústrias bastante diversificadas, com destaque para áreas de alta tecnologia e aeroespacial. Além, é claro, de incluir a região meio-oeste aqui dos Estados Unidos, que é uma indústria onde tem muitas agroindústrias, né? Então, o Trump, que fez várias leis aí favorecendo os agricultores e pecuaristas estadunidenses, isso fez com que ele gerasse muitos votos nessa área, né? No continente europeu, né, vamos ver aí os principais países. Professor, Oi? é, essa fuga, essas indústrias, agroindústrias aí no meio, Hum. elas teriam algum efeito sobre a marcha para oeste? A marcha para o oeste foi bem antes, né? A marcha, vamos relembrar aqui, a marcha para o oeste foi aquele momento da história estadunidense logo depois da Guerra de Secessão, onde as colônias do norte e as colônias do sul nos Estados Unidos se unificaram, né, formando o que a gente conhece hoje por Estados Unidos, e a partir daquele documento do Destino Manifesto, os Estados Unidos começou a sua expansão para o oeste. É claro que essa expansão para o oeste estava associado também
ao Homestead Act, né, o ato de propriedade rural, assinado por o então presidente Abraham Lincoln, né, que doava terras para quem quisesse nelas plantar. Onde? Com certeza nessa região central e oeste em relação ao nordeste dos Estados Unidos, né, é, onde vão ocorrer grandes áreas, grandes complexos agroindustriais hoje. Né? Então, são a região central dos Estados Unidos é uma região onde a atividade da agropecuária relacionada à indústria ela é muito pesada. Onde uma agropecuária vai ser relacionada à indústria? Quando a gente fala, por exemplo, de frigoríferos, né? Aqui no Brasil, um grande frigorífero é a JBS, que é dona de marcas como a Sadia, Perdigão e etc. Então, ah, então esse tipo de indústria associado ao campo vai se desenvolver bastante nessa região dos Estados Unidos. Então, tem a ver com a Marcha do Oeste? Tem. A Marcha do Oeste ela foi a origem, né? Mas isso aí a gente pode colocar uns 200, quase 200 anos de diferença. Beleza? Tem mais alguma dúvida para mandar? No caso europeu, vamos começar pelo Reino Unido, na Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Atualmente ela se destaca na indústria siderúrgica, fabrica aço, na indústria química, na indústria mecânica e na petroleira. A Alemanha é muito importante, meu querido. Por quê? Ela tem o principal parque industrial da Europa. O que significa isso? Significa que no vale de dois rios, Rio Reno e um seu afluente, o Rio Ruhr, concentra-se a maior área industrial de todo o continente europeu, certo? Que tipo de indústria destaca-se nessa área? Indústria siderúrgica da primeira Revolução Industrial, indústria automobilística da segunda Revolução Industrial, aeronáutica da segunda Revolução Industrial e informática da terceira Revolução Industrial. Então, repare que a Alemanha ela tem um parque industrial extremamente diversificado e extremamente de ponta. Outra área interessante é a França. A indústria francesa concentra-se na região metropolitana de Paris e na cidade de Lyon. Né? Com o quê? Com a indústria aeronáutica. Exemplo, né? A empresa, a Airbus, por exemplo, que se alguém já teve a oportunidade de viajar pela Gol, ou pela TAM, você já viajou num avião fabricado por uma indústria francesa. Né? Indústria de biotecnologia, né? Indústria de informática, automobilística, Citroën, Renault, né? Então são indústrias famosas da França. E Itália, a área industrial, né, que concentra inclusive o maior número de casos de coronavírus na Itália, justamente por ser a área industrial a que mais demorou para fechar, a região da Lombardia. A região da Lombardia, que é um estado na Itália, ou uma província, né, que é a organização deles lá, é onde fica o Vale do Rio Pó. Rio Pó, não sei se tem nenhuma relação com os tóxicos, fica no norte da Itália. Então, a área industrial da Itália fica no norte, tá? No norte do país. Indústria siderúrgica, automobilística, Fiat, por exemplo, que é dona da Ferrari. Muita gente acha que é o contrário, né? Que a Ferrari é dona da Fiat. Não, não. A Fiat é dona da Ferrari. De marcas como a Alfa Romeo, por exemplo. Além, é claro, de outras empresas como a Lamborghini, são localizadas no norte da Itália, né? Além também da indústria mecânica, indústria naval e etc. Japão. Japão é um arquipélago, né? E o Japão ele tem uma peculiaridade muito interessante, que a gente pode dividir o Japão basicamente em três momentos históricos. O primeiro momento japonês é até a Era Meiji. O segundo momento japonês é a Era Meiji em si. O terceiro momento é após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos sentar que lá vem a história, coisa rápida. Até a Era Meiji, o que o Japão era? O Japão era um país feudal, igualzinho às Europa, tá?
tá? Igualzinho Tira-nem-Pon, tinha rei, rainha, príncipe, aquela coisa toda. A maior parte da população era analfabeta, vivia basicamente da agricultura. Em outras palavras, o Japão era zoadinho, certo? A diferença são os nomes, né? Em vez de usar o termo rei, por exemplo, eles usavam o termo daimyos. Em vez de usar líderes militares, que no continente europeu eram os cavaleiros, né? Não. No Japão eram os shoguns, que o exemplo mais clássico são os samurais, né? Não é à toa que eles chamam também esse período de shogunato. Por aí vai. Bom, e daí? E daí que teve um shogun no Japão, do clã dos Tokugawas, que unificou a principal ilha japonesa, que é essa aqui, essa principal chamada de Hokkaido. E ao unificar o Japão, ele dá origem a um período conhecido por Era Meiji. Nesse período, o Japão vai passar por um intenso processo de modernização. Então, uma série de medidas vão ser adotadas na Era Meiji que vão contribuir para o Japão ser a potência que é hoje, certo? Então, quais medidas que você não pode esquecer? Obrigatoriedade da educação, né? O Japão vai investir pesado em educação. Ideia de hierarquia e dedicação ao trabalho. Você certamente ouviu falar que os japoneses são muito centrados naquilo que fazem, né? Muita infraestrutura de ferrovias e portos e, posteriormente, pós-Segunda Guerra Mundial, em rodovias. Empresas estatais e particulares, aumento de trocas comerciais com outras nações, importação de tecnologia para diversificar a atividade econômica. O Japão vai importar tecnologias, em geral, vai aprender com elas e vai aperfeiçoá-las. Envie funcionários exterior para capacitação e além, é claro, da formação de zaibatsus, que atualmente são chamados de Kenzen. É a mesma coisa, só troca o nome. O que é isso? São tradicionais famílias japonesas dos antigos daimyos que vão formar os grandes grupos empresariais e financeiros do Japão. Você com certeza conhece vários zaibatsus. Quer ver um exemplo? Yamaha, Honda, Mitsubishi, são todos zaibatsus, são todas famílias tradicionais japonesas que formaram grandes conglomerados industriais. Durante a Era Meiji, o Japão vai começar o seu período expansionista. Por quê? Porque o Japão, você sabe, ele é formado, está numa área de intenso contato de placas tectônicas. Ou seja, lá a Terra balança dia sim, dia também, né? E devido a isso, o relevo japonês é extremamente acidentado e extremamente recente. Praticamente não há recursos minerais no Japão. Não há uma única gota de hidrocarboneto, né? Ou seja, não há petróleo, não há gás natural e não há carvão mineral no Japão. E você sabe muito bem que para industrializar é preciso indústria de base. Então, o que o Japão vai começar a fazer na Era Meiji? Vai começar o seu período expansionista. Vai ocupar a península da Coreia, essa área aqui. Vai ocupar a China, vai ocupar vários países asiáticos com o objetivo de fornecer matéria-prima para suas indústrias. Isso, é claro, vai fazer com que o Japão se fique do lado da Itália e da Alemanha, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Sendo que no caso da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? O Japão vai tomar 2 bombas atômicas na ideia, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o que alguns críticos, inclusive, falam que foi o primeiro grande ataque terrorista da história, né? Porque o que é um ataque terrorista? É quando você faz um ataque objetivando alvos civis. Então, Hiroshima e Nagasaki eram cidades japonesas, né? Com pessoas comuns morando, não necessariamente militares. E que acaba gerando um grande número de mortes, né? Então, pelo conceito de ataque terrorista, deu certinho. E após a Segunda Guerra Mundial, o Japão vai perder a guerra, você sabe disso. Os Estados Unidos vai impor severas consequências do Japão, entre elas a impossibilidade de ter exército, por exemplo. O Japão, para dizer que não tem exército, ele tem uma espécie de grupo de autodefesa, vamos dizer assim, para resolver problemas internos em geral, mas exército mesmo não tem. Não é à toa que a indústria bélica japonesa
será então convertida para a produção de alta tecnologia, que a gente conhece muito bem hoje no Japão, principalmente na área de robótica, né? E o Japão vai, além disso, importar todas as características da era Meiji. E ele vai se tornar a potência que é hoje. Hoje o Japão está entre terceiro e quarto, está oscilando ali, né? Dividindo com a Alemanha entre os quatro principais países de economia mundial. Nós já estudamos em aulas anteriores. Ele vai desenvolver também um modelo novo de produção, que é o toyotismo, lembra dele? Né? Então, que é a Toyota, a partir da Toyota. Bom, a Índia, esse país aqui, ó, de uma religião hindu, do senhor Mahatma Gandhi, né? A Índia, né? Ela ela se destaca na indústria de alta tecnologia, principalmente relacionada à produção de softwares, programas de computador. Eu não escrevi aqui, não sei porquê, mas deveria, né? Principalmente na cidade de Bombay, atualmente chamada de Mumbai, né? Então, e a China, a gente sabe muito bem, tem a segunda maior população do mundo, né? Então, a população absoluta da Índia é extremamente absurda. Ela gira em torno de 1,1 bilhão de pessoas com chances de passar a China, país mais populoso do mundo. Outro detalhe peculiar na Índia é a indústria têxtil, calçados, as montadoras de veículos, as eletroeletrônicos e a indústria de cinema, chamada de Bollywood. Né? Por quê? Curiosidade é interessante, mas que eu já vi aparecer no Enem e em outros vestibulares. Muita gente acha que Hollywood é a maior indústria de cinema do mundo lá nos Estados Unidos, mas não é. Quem mais produz filmes no mundo é a indústria indiana de cinemas. Outro ponto peculiar é a terceirização do terciário dos Estados Unidos e da Europa. O que é isso? A Índia, você sabe muito bem, foi colonizada pelos ingleses. Logo, a língua oficial da Índia é o inglês. E daí? E daí que a Índia tem gente para zorra, 1,1 bilhão de pessoas. Muitos desempregados que aceitam trabalhar por uma mixaria, para não passar fome. Resultado: os serviços de call center, ou seja, de telefonia, quando a gente liga para reclamar ou para dar sugestões em alguma empresa, não é necessariamente a empresa que vai atender a gente, mas sim representantes dela que nós chamamos de call center. Várias empresas dos Estados Unidos e do continente europeu transferiram esse serviço para a Índia. É só ligação. Então, quem atende é quase sempre um indiano. Porque eu já falo inglês mesmo e ganha pouco, deu certinho. Né? Tá aí a situação da Índia. A Índia, que juntamente com a China, com a Rússia, com o Brasil e com a África do Sul, compõe o BRICS, grupo de países subdesenvolvidos, mas que vem apresentando um grande ritmo de crescimento econômico a partir dos anos 2000, daí a serem chamados de emergentes. China, República Popular da China. O que é isso? Vamos entender como é que a China se tornou uma superpotência. Para começar, a gente tem que lembrar que a China passou por uma revolução, né, a qual o governo imperial chinês foi deposto durante uma revolução socialista liderada por um cara chamado de Mao Tse-tung, certo? Ele, assim que isso ocorre, ele vai governar a China até a sua morte, quando um cara chamado de Deng Xiaoping irá assumir o poder na China. Deng Xiaoping ele vai implantar uma série de medidas que vai mudar totalmente a estrutura econômica e social da China, tornando-a muito semelhante ao que nós conhecemos hoje. Então a gente pode dizer que a culpa é dele. O que ele vai fazer? A China vai investir pesado em educação, em ciência e tecnologia. Então vai construir universidades, centros de pesquisa. Tudo bem que a doença da Covid-19 surgiu na China, mas
Hoje a China está produzindo 3 vacinas diferentes, ou seja, tem 3 produções diferentes. Isso dado o investimento em pesquisa que a China faz. Investimento pesado em educação, não é à toa que muitas das universidades chinesas já despontam entre as principais do mundo, né? Além disso, investimentos pesados em infraestrutura de transporte, ferrovias, rodovias, hidrovias ligando todo o país, portos, aeroportos. Além disso, investimento pesado em energia. A China, nesse período, vai construir simplesmente a maior hidrelétrica do mundo. É a hidrelétrica de Três Gargantas, fica entre os rios Yangtze e Huanghe. Aqui, você não manja de mandarim, é Rio Amarelo e Rio Azul, certo? Bom, e aí, em 1978, com base nesses investimentos aqui, Deng Xiaoping vai promover uma abertura da economia e vai criar o que nós chamamos de zonas econômicas especiais, as ZEEs, que ficam basicamente no litoral e ao longo dos rios Amarelo e Azul, certo? O que vai ser essas ZEE? Nessas ZEEs, serão o que nós chamamos de núcleos capitalistas dentro da China socialista, certo? Nessas EEs vão ocorrer incentivos fiscais do governo, vai ter muita mão de obra barata e qualificada, a gente tem que lembrar dos investimentos feitos em educação, e que a China tem a maior população do mundo, com quase 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, então é gente pazorra disposta a trabalhar por muito pouco. Então, você já deduziu aí também que os salários dos chineses são muito baixos. E, além disso, eles vão adotar um modelo chamado de plataforma de exportação de bens de consumo. Você já aprendeu o que é bens de consumo, aqueles duráveis e não duráveis, aqueles que eu e você consumimos. E o que a China vai se especializar em exportar? Roupas, indústria têxtil, brinquedos, praticamente 8 em cada 10 brinquedos consumidos no mundo é chinês. Se você tem alguma criança em casa, algum irmãozinho menor, algum filho, você pode pegar o brinquedinho dele lá, que a chance de você encontrar made in China é alta, né? E, além disso, produtos eletrônicos. Com isso, a China vai adotar um modelo que só existe lá, que é o socialismo de mercado. Na prática, funciona como? A política é socialista. Na China não tem liberdade de expressão, só tem um partido político, que é o Partido Comunista Chinês. Não há eleições para escolher o líder, né? Que atualmente, se eu não me engano, é o Xi Jinping. Por outro lado, na economia da ZEE, é capitalista. O restante da China, não. O restante da China, a economia é socialista também. Ou seja, tem empresas estatais, as propriedades agrícolas pertencem ao governo, ou são comunitárias. Então, onde é que a China é capitalista? Na ZEE, ok? Aqui, ó, as ZEEs, litoral chinês, né? E ao longo dos rios Amarelo e Azul. Meu querido, epicentro, como isso pode aparecer no Enem? Vamos lá. O epicentro da Covid-19 no mundo. Primeiro caso registrado em dezembro de 2019 foi na cidade de Wuhan. Wuhan é uma cidade, uma metrópole chinesa que está dentro da ZEE e é um tecnopolo, é um centro de pesquisa avançado, certo? Então, Wuhan ficou famoso pela Covid, mas antes disso, era um importante núcleo capitalista dentro da China, ok? Sei, Comunidade dos Estados Independentes. O que é isso? São basicamente os países da antiga União Soviética, à exceção da Ucrânia e dos países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Então, a antiga União Soviética tinha muitas indústrias pesadas, lembra? Siderúrgicas, metalúrgicas e afins, ao longo de uma ferrovia chamada Transiberiana. Com o fim da União Soviética, essas indústrias pesadas foram privatizadas. E aí?
E é aí que elas se tornaram grandes transnacionais, principalmente no setor petroquímico. Juntamente com a mão de obra qualificada e barata russa e grandes reservas de petróleo, carvão e minérios, fez com que a Rússia se tornasse um grande exportador de produtos primários, sobretudo petróleo e gás natural, que abastece quase sempre quem? A Europa Ocidental. Então, a Europa Ocidental hoje é muito dependente da Rússia. Tá? Então, como eu disse, petróleo e gás natural representam sozinhos 40% desse processo e adota um novo modelo exportador. Ok? Então, está aqui a Federação Russa, a Rússia, juntamente com outros países que compõem a SEI. E aqui é a maior ferrovia do mundo, que vai de Moscou a Vladivostok, tudo na Rússia. Né? Então, essas indústrias vão se destacar, sobretudo, ao sul desta ferrovia. Ok? E aqui nós temos, então, o espaço industrial mundial. Repare que aqui as principais áreas industriais mundiais estão aonde? Nos Estados Unidos, sul do Canadá, Europa Ocidental, ao sul da Transiberiana, aqui ó, repare, na China, na Índia, no Japão, na Austrália, no continente africano, um pouquinho na África do Sul, na América Latina, México, Colômbia, Venezuela, Argentina e aqui no Brasil. São as principais áreas industriais do mundo. Professor, o mapa não tem o nome de lugar nenhum. Eu tenho que saber onde fica tudo isso? Tem, tem sim. Beleza? Vamos praticar. Em relação à localização das indústrias italianas, é correto afirmar? Qual a resposta aí? Pensa aí um pouquinho. Pronto. Então, aqui, ó. Letra A. Existe uma concentração no norte do país decorrente do renascimento comercial e urbano, e facilitou a concentração de capitais e aumenta a população urbana. Lembra lá no Vale do Pó, no norte do país? Pois é. A indústria de alta tecnologia, eletrônica e informática, biotecnologia e química fina, aeroespacial ibérica reflete nas suas opções de localização uma reação às aglomerações industriais. Esses setores industriais procuram novas tecnologias nos subúrbios afastados dos núcleos metropolitanos ou em pequenas cidades interioranas. Por outro lado, mão de obra científica e técnica altamente qualificada e intensos investimentos de capital constituem as principais exigências para o sucesso desses empreendimentos. Qual a região abaixo que apresenta as características do texto? Região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos? Não. Lá é o Rust Belt, cinturão da ferrugem, lembra? A Bacia de Londres? Não, a Bacia de Londres não tem tanto investimento em informática assim. Vale do Ruhr, na Alemanha? Poderia ser, né? Mas fala aqui, ó. Um, os subúrbios afastados dos núcleos metropolitanos. Não é o caso do Vale do Ruhr, nem da Índia. Então só sobrou o Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos. Hu Jintao, dirigente chinês, foi substituído em março de 2013 por Xi Jinping e terá desafios importantes a enfrentar na segunda maior economia do planeta: corrupção, degradação ambiental, desaceleração do crescimento econômico, entre outros. Em relação à China, o cenário alternativa correta. Deixa você pensar um pouquinho aí.
Então, tá aí a letra A. Abertura econômica transformou a China em uma das maiores plataformas de exportação de bens de consumo do mundo. Na atualidade, tem os principais parceiros comerciais do Brasil, destacando-se na nossa pauta de exportação para esse país a soja e minério de ferro. Responder a questão com base no texto a seguir referente a um país da Ásia. Vamos ver que país da Ásia é esse. Sendo os países mais populosos do mundo, China ou Índia? Desde a década de 90 do século XX, por transformações de seu espaço geográfico. Fato que, por um lado, aponta para a globalização e para o desenvolvimento tecnológico, para o outro, acentua as diferenças sociais. A formação de mão de obra especializada destaca-se na produção de software, aviões, pesquisas espaciais, supercondutores e no desenvolvimento das biociências. Sua indústria de cinema denomina-se Bollywood. Sobrou quem? A Índia, claro. Sobre a geografia econômica dos Estados Unidos, assinale a alternativa correta. Letra A. O território dos Estados Unidos é dividido em áreas industriais na parte leste e setor agrícola na região oeste? Não. O setor agrícola está no oeste, mas está principalmente na região central. B. Os tecnopolos estão localizados nas grandes cidades da costa leste? Não, nas grandes cidades da costa oeste. Letra C. Região Nordeste, primeira área de industrialização, passa por mudanças econômicas com a saída das indústrias tradicionais para outros países? Sim, aquilo que eu falei para vocês, que elas estão migrando inclusive para o Brasil. E essa aí foi uma questão lá do grupo que ninguém respondeu, lembra? Aliás, só teve uma tentativa, né? E estava errada. Vamos entender qual é a resposta correta. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica baseada nas tecnologias da informação visa a administração descentralizadora, ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação, que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado, letra A, o aprofundamento dos vínculos dos operários com a linha de montagem sistema fordista. Não. Letra B, o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico. O teletrabalho tem sido muito utilizado em função do distanciamento social da Covid. Desemprego crônico, não. C. O avanço do trabalho flexível e da terceirização das respostas à demanda por inovação e com vistas à mobilidade de investimentos? Sim, ele fala aqui no texto, né? Descentralização de tarefas e sua coordenação em rede interativa de comunicação em tempo real. Então, resposta letra C. Beleza? Então é isso aí, galera. Estamos encerrando por aqui. E como eu informei mais cedo, com isso a gente encerra as competências e habilidades exigidas pelo Enem em Geografia. As novas aulas serão temáticas a partir de dúvidas que sejam postadas nos grupos ou nos comentários dos vídeos. Então, se você quiser ter uma aula específica sobre algum assunto, coloque aí na descrição do vídeo. Ou, se você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, comenta lá, professor, eu queria saber mais sobre tal assunto, e a gente prepara uma aula sobre isso. Mas, se não houver mais dúvidas, abração a todos e boa sorte na prova do Enem. E em janeiro, tá perto, hein? É isso aí, galera. Com isso, nós encerramos. Obrigado, Alice. Obrigado. Parando a gravação.